Olá. Boa noite. Boa noite. Boa- Sim, boa noite. Porque para todos os efeitos estamos a gravar de noite. Se calhar Efetivamente, quem vai ver vai ser de dia. Mas pronto, provável. olha. Olá, Só nós. bem-vinda. Sim, só nós aqui agora. Obrigada. Bem-vinda. Eu sei que é complicado, tens uma agenda também super complicada, não é? Hoje É, foi um dia por norma. cansativo. Sim, mas arramos pelo nem que seja às 10 da noite, não é? Pá, sim, exato. Isto não era para dizer. Mas sim, olha, obrigado por teres vindo. Vamos ter aqui vamos ter aqui vários assuntos. Vamos ter aqui várias questões. Se calhar muitas das questões que a gente vai falar hoje, muitas pessoas identificam-se com elas e vão se identificar com toda a certeza. Agora, antes da gente ir ao nosso tema, queria que falasses um bocadinho sobre ti. O que é que te motivou a ir para a nutrição? Fala um bocadinho, não precisas estar a dizer quando nasceste e depois foste para o hospital e depois do hospital Sim. foste. Mas fala-nos aqui um bocadinho sobre a tua. Até porque o que interessa é a nutrição. O que interessa é a nutrição, sim, mas Sim. pronto, para as pessoas também te ficarem a conhecer aqui um bocadinho. Sim. Então, a nutrição chegou à minha vida assim um bocadinho em surpresa, se bem que eu sempre soube que queria a área da saúde. Por um lado, porque sempre quis ajudar pessoas, e isto é um bocadinho clichê, mas é um facto. Essa parte sempre me fascinou, mas também porque sempre tive profissionais de saúde na família e via como é que era o trabalhar num hospital, o trabalhar em clínicas, e então, principalmente a minha mãe, e então sempre soube que era isso. Tentei medicinas alternativas, tentei medicina tradicional, tentei enfermagem, até que depois, por comodismo, honestamente, era mais perto, pensei, por que não nutrição? Estou a ajudar pessoas na mesma, portanto acho que faz todo o sentido. Fui para a faculdade, então comecei a estudar e comecei-me a apaixonar cada vez mais. No início, eu acho que é assim em todos os cursos, não é? Acaba por ser uma coisa mais teórica, e então nós estudamos o corpo humano, estudamos um bocadinho o funcionamento do organismo e tudo mais, mas eu sabia, ok, não sei exatamente se quero dar consultas, mas é isto, este é o caminho. Até porque fui fazendo, sempre fui aluna mediana, boa, vá, não excelência, até porque sempre tive bem claro na minha vida que queria estudar, mas também queria aproveitar a vida de alguma maneira. E pronto, e desde então foi a melhor escolha da minha vida. É a frase que eu mais digo e é a frase que eu tenho mais certeza. Gostas daquilo que fazes mesmo? Mesmo. Sim. Todos os dias. Estavas a dizer que tinhas tentado enfermagem? Pensei, não tentei, pensei. Ok. Pensava que tinhas envergado mesmo por... Não. Eu inscrevi-me Ok. logo em nutrição, mas pensei em vários cursos relacionados com lidar com o público, diretamente. Sempre de ajudar de alguma maneira na área da saúde. Mas tanto o teu pai como a tua mãe estão ligados à saúde? Não, ou só é a só minha a tua mãe. mãe? Só a minha mãe. Enfermeira? Sim, não é técnica de radiologia. Mas Ok. sempre trabalhei em urgências e tudo mais, então eu sabia o que era estar ali um bocadinho. Ok. E gostavas dessa dinâmica? Sim. Ou era mesmo só porque, quero ajudar pessoas? Se bem podias ter envergado por uma coisa completamente diferente, sem ser de saúde, não é? Sim. Pois, não sei. Eu sabia que era saúde. Tanto que eu nem sequer pensei noutra área. Pensei logo em ir para ciências e sabia que era isso. Não sei se era por ter ligado com a área desde muito cedo, mas eu efetivamente sabia. Não pensei logo na nutrição, mas ainda bem que pensei. Ok. Entretanto, abriste depois um gabinete também, não foi? Agora, mais recentemente, É? sim. Como é que está a Mas correr? trabalho em vários sítios. É? Em vários gabinetes diferentes, sim, e há um que é mesmo meu. E está a correr muito bem. Primeiro comecei a trabalhar por conta de outra, não é? Como normal. Entretanto, a vida foi-se proporcionando e consegui ficar a trabalhar por minha conta. E neste momento as pessoas chegam até mim, não através de nenhuma empresa, mas através de ouvir falar ou de conhecer e de querer mudar a vida de alguma maneira com a minha ajuda. Tu trabalhas muito bem as redes sociais, não é? Tu és... Tento! Não, sim, mas Sim. tens um canal? Não. Não, é mesmo só Tu um fizeste Instagram. qualquer coisa de um audiobook? Não. Não, eu faço e-books, mas é mais Um no e-book, contexto. exato, foi um e-book. Sim, eu faço Exatamente. e-books com alguns temas que sei que são interessantes para as pessoas e acabo por partilhar com as pessoas, mais em consulta até. Imagina, pessoas que eu sei que têm dificuldades em jantares rápidos e saudáveis, então tenho um e-book só sobre isso. Ok, boa. Como é que o podem fazer e com imensas receitas para ajudar nesse sentido. Portanto, no fundo é mais material prático para enriquecer a consulta e complementar com as falhas que as pessoas muitas das vezes apresentam. Ok, olha, falando aqui em falhas, se calhar até podemos começar já por aí. A nível de a nutrição e a saúde mental, qual é aqui o ponto de encontro entre cada uma delas? Porque às vezes muitos dos problemas de má alimentação ou falhas na dieta têm muito a ver com o estado emocional.
não é? Sim. Antes de mais, na minha opinião, são duas áreas que têm que ser cada vez mais faladas. Já se fala muito, não é? Cada vez mais. E são duas áreas que eu acho que cada vez mais as pessoas estão-se a perceber do impacto que têm na qualidade de vida. E acho que uma influencia a outra. A alimentação, que é a área que eu lido diariamente, tem um impacto gigante na forma como as pessoas se sentem fisicamente, mas muito mentalmente. E vice-versa. Portanto, a saúde mental depois também tem impacto nas escolhas que as pessoas fazem. E acima de tudo, é um tema que eu tento sempre abordar em consulta, nomeadamente na primeira consulta, porque acho que uma pessoa que não está bem do ponto de vista emocional dificilmente vai fazer boas escolhas. E então, às vezes é importante ir à origem do problema e não tentar tratar só do género, tem que comer isto, 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 nestas quantidades. Ok. Acho que é importante perceber, ok, se a pessoa se alimenta daquela maneira, se faz determinado erro, porque é que ela o faz assim, não é? Perceber, há algum problema, há um cansaço excessivo, não parou durante o dia de trabalho e então vai acabar por compensar isso à noite, que é o momento em que tem, se calhar, mais tempo em família ou está mais relaxada. Não sei, acho que é muito importante explorar isso. Tu fazes a primeiro fundo. desmontas primeiro a pessoa a nível emocional para todo o resto, para o processo a seguir? É assim, não há uma consulta igual, Sim, não há claro. várias consultas iguais. Portanto, quando eu vejo que pode haver ali algum problema emocional que está a afetar direto ou indiretamente as escolhas alimentares da pessoa, então sim, se calhar, muitas vezes até foco a consulta nisso, se for o caso. E como é que tu chegas aí? Pronto, era isso que eu ia dizer, tentando nunca entrar em uma área que não é minha, não é? Na psicologia, mas acho que de certa maneira tem que se tentar perceber o que é que move a pessoa. Como é que eu chego até aí? É assim, eu tento efetivamente perceber, pegar nos erros que a pessoa faz, não é? A que horas é que ela faz esses erros, porquê é que faz aqueles erros, e tentar perceber o que é que pode estar na origem disso. E depois aí a pessoa, normalmente quando sente alguma empatia comigo, ou com o profissional, acaba por sentir essa necessidade de explicar, não, eu como isto a esta hora porque estou cansado, ou porque estou estressado, ou porque me chateei no trabalho, ou porque alguma coisa se passa em casa, e então isso acaba por ser facilmente desconstruído. E pronto, e se calhar depois a minha parte não é encontrar estratégias para melhorar essa parte emocional, mas sim de encontrar estratégias Ok. para que a pessoa faça escolhas confortáveis, mas mais saudáveis. Não encaminhas, por exemplo, para um psicólogo, por exemplo? Já cheguei a fazê-lo É. várias vezes, quando acho necessário, sim. Com algum cuidado, porque há pessoas que não gostam de ouvir, mas sim. Pois, e depois há muito isso. É pessoas que não admitem que realmente o problema está no lado emocional Uhum. e não da nutrição em si. Não é? Pois, sim, sim, sim. E às vezes é difícil à pessoa admitir que precisa de ajuda. E eu costumo dizer que quem recorre a um psicólogo não são só as pessoas que precisam de ajuda, mas são aquelas que admitem que precisam. As outras estão só a tentar evitar o problema, não é? Estão só a tentar não fazer nada para resolver os problemas que têm. Tu notas muito quando, imagina, começas a fazer tens um acompanhamento com uma pessoa e essa pessoa falha constantemente, mas não admite que falha. Tu consegues perceber logo que, ok, a causa do problema está aqui. Tem a ver com o lado emocional e não tem a ver com a dieta em si, não tem a ver com o tempo, que não tem tempo para cozinhar. Sim. Tu consegues logo detectar isso na pessoa? Consegues ir logo ao foco do problema? É assim, é fácil de identificar quando uma pessoa não tem uma boa relação com a comida. Isso é relativamente fácil de identificar, tendo em conta também a experiência que vou tendo. Nem sempre é fácil perceber se a pessoa está a ser totalmente sincera ou não. Se bem que uma das coisas que eu tento deixar sempre claro na primeira consulta é que a sinceridade e a honestidade vai ser a base de conseguirmos sucesso nos resultados, não é? Mas sim, às vezes a própria pessoa também acaba por não falar muito disso, ou porque é uma pessoa mais fechada, que tem alguma dificuldade, ou porque ela própria não se apercebe que se calhar o problema não está nas dietas que fez, não está nos nutricionistas que recorreu, mas sim, se calhar a própria motivação da pessoa para estar ali pode ser errada. E pronto, isso é uma coisa que nós vamos tentando descobrir ao longo do tempo, não é? Ao longo das consultas. Ok. Dizes que a motivação é errada, em que sentido? Não sei, por exemplo, imagina, uma pessoa que, agora estamos na época que as pessoas começam a preocupar-se Por causa do com a verão, perda não de é? peso ou com a alimentação, sim. Nem fala só em perda de peso, fala, por exemplo, na melhoria da composição corporal, redução da celulite, gordura localizada, para o verão. Isso acaba por ser aquela motivação a curto prazo, não é? E estou a dar este exemplo porque é aquele básico. Mas depois existem outros, ou porque alguém diz, estás um bocadinho mais gordinha, então é por causa disso que eu vou ao nutricionista. E não, eu acho que a pessoa tem que ir ao nutricionista quando se sentir capaz de mudar hábitos, não é? Porque uma pessoa tentar fazer um processo destes, a acreditar que pode fazer tudo igual e que
magia do destino, os resultados vão aparecer, e se não tiver o foco e pensar, não, os resultados vão aparecer, mas eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Sim. Se não tiver este espírito, também acaba por se tornar complicado. Achas que hoje em dia é tudo muito, muito mecânico, muito, como é que eu ia dizer, muito automatizado? Ou seja, a pessoa, como tu estavas a dizer, houve alguém a dizer que epá, estás mais gordinho ou estás mais gordinha, e tu metes na cabeça, epá, tenho que perder peso, mas tenho que perder peso a todo o custo, e aquilo é uma coisa muito momentânea, percebes? Perde peso se calhar ali nas 2 primeiras semanas, porque é fácil perder peso nas 2 primeiras semanas, e muitas vezes, muito desse peso tem a ver com a retenção, não é? A libertação de água, e perdem peso, mas depois aquilo começa a descambar novamente, porque o problema não está corrigido na sua essência. Não é? Sim. Eu confesso que eu tenho um nicho muito específico, muito pelo trabalho que vou fazer nas redes sociais, muito à base da reeducação alimentar, muito à base de mudar hábitos para sempre. Então as pessoas que chegam até mim já vêm com esse mindset. Então a grande maioria das pessoas que chegam até mim já vêm com o mindset certo, e eu fico toda orgulhosa. Mas sim, mas claro que há muitas pessoas que têm essa motivação, não é? Portanto, eu costumo dizer, e compreendo a posição da pessoa que está do outro lado, que é: resultados geram motivação e motivação que geram resultados. Gera resultados. Portanto, uma pessoa que anda, se calhar, 3 meses em consulta e não tem resultados, claro que mais cedo ou mais tarde vai desistir. No início, esses resultados rápidos, que acontecem muito por perda de água, obviamente, e também alguma perda de gordura, mas Sim, claro. maioritariamente perda de água, eu gosto de deixar isso logo bem claro às pessoas, até para gerir ali um bocadinho a expectativa da pessoa na primeira consulta, que é: olha, perdeu 3 quilos, mas isto não vai ser sempre assim. Às vezes é mais vale ir devagar, mas ir no caminho certo, criar hábitos sustentáveis, mudar coisas não só no momento, mas mudar coisas a longo prazo. E as pessoas, acho que mesmo aquelas que vinham com um mindset diferente, começam a interiorizar isto. Mas depois continua a haver muito aquelas pessoas que querem resultados rápidos e que, doutora, faça-me uma dieta restritiva, que eu agora estou super preparada. E eu digo, eu faço o que me pedir. Se quiser, fazemos isso. Mas depois a pessoa acaba por perceber que aquele não é o caminho. Não se devia dizer logo assim, epá, não vamos por aí. Eu acho que não, honestamente. Eu acho que... Tu gostas que as pessoas caiam na real sim. e percebam que epá, de facto não é este o caminho. E sabes porquê? Porque nós nutricionistas sabemos que a pessoa, se não fizer connosco, vai fazer sozinha. Portanto, mais vale fazer sob a nossa orientação. Okay. E nós fazemos uma restrição sabendo que não vai pôr em causa a saúde da pessoa, do que propriamente ou desiste da consulta ou continua em consulta, mas vai fazer uma dieta maluca que viu na internet. Portanto, mais vale, ok, vamos restringir aqui um bocadinho mais, vamos cortar 300 ou 400 calorias e um bocadinho de hidratos de carbono daquilo que estávamos no plano alimentar base, mas a pessoa depois vai perceber que, ok, eu estou a sofrer com isto e se calhar não há necessidade. E os resultados não são assim tão melhores quanto isso. Ok. Estavas a falar agora em dietas malucas e olha, eu aproveito já essa deixa para fazer aqui o ponto de dietas malucas. Que dietas malucas, Ana? Claro, não foi um bom termo. Mas é assim que eu as vejo, não, pelo menos. mas há, sim. Há Há dietas muito, muito restritivas, há a dieta de, sei lá, a dieta dos ovos, a dieta da fruta, a dieta de... Eu uma vez tive que fazer um trabalho justamente um trabalho já para apresentar uma empresa, justamente sobre isso, que era mitos e verdades sobre a alimentação e as dietas que já existiram. E eu apercebi-me que dietas malucas já existem desde há anos, há séculos. Portanto, desde que as pessoas começaram a perder um bocadinho o contexto de gordura e formosura, não é? Começaram a querer ter aqueles corpos mais belos, que já há dietas para tudo. Dietas em que está durante uma semana só a comer ananás, dieta dos ovos, dieta, sei lá, dos sumos detox, que ainda continua a existir. Existem dietas mesmo muito estranhas, e para não estar-me aqui a aventurar a dizer outras ainda piores. Portanto, eu acho que sim, eu acho que ao longo da vida as pessoas... A procura para ter um corpo mais saudável e mais bonito e mais magro existe desde sempre. E depois existem muitas empresas e muitos profissionais, infelizmente, a lucrar com isso. Lá está, o meu nicho, a minha realidade agora é que as coisas estão a melhorar nesse sentido. Acho que as pessoas estão mais conscientes e mais informadas. E então já procuram mais a base da alimentação saudável e não tanto essas dietas que sabemos que são dietas de ioiô. Portanto, resultam, efetivamente, que a pessoa não come, ou come pouco, mas a longo prazo não funciona. Não acaba por ser pior, porque quem faz uma dieta desse nível não faz uma, faz várias, vai experimentando. Isso depois não vai ali encaminhar para um distúrbio
alimentar, por exemplo, ou depois não vai ter consequências quando te procuram, por exemplo. Sim. Não tens que ter ali um trabalho mais complicado, mais complexo de fazer com a pessoa porque ela está completamente perdida, não é? Sim. É assim. Porque perdeu peso, não é? De facto, com essas dietas perdes peso, mas também se não consomes calorias, Sim. facilmente perdes peso, Sim. mas depois é tudo o que isso implica. Pois. É assim, uma das coisas, um dos maiores impactos que tem esse tipo de dietas ioiô é na massa magra, na massa muscular. Portanto, uma pessoa que ganha e perde peso com muita facilidade, quando perde músculo, perde gordura, mas também perde água e músculo. Portanto, nós sabemos que a velocidade do metabolismo de cada um acaba por ser diretamente proporcional à quantidade de músculo que tem. Portanto, uma pessoa que perde músculo, o metabolismo vai começando a ficar cada vez mais desacelerado. E isso depois tem impacto no futuro quando a pessoa quiser voltar a emagrecer. Esse a menos que faça exercício físico e aí reponha os níveis de massa muscular. Portanto, aí é um dos problemas. Depois é todo o impacto negativo que todas essas dietas já tiveram na motivação dessa pessoa, não é? Portanto, a pessoa às vezes já vem com aquele sentimento de ok, eu já tentei todas as dietas, vamos lá mais uma. Então já vai quase com um sentimento derrotista porque no passado correu mal. Mas depois existem outras pessoas que aprendem com os erros e que já fizeram tantos, não é? Que agora já perceberam, não, isto tem mesmo que ser com um estilo de vida e não vale a pena querer ir rápido desde que vá no caminho certo. E são muitas e tens tido... É como te digo, eu acho Também que não vais sim. dizer que não, não é? Não, tenho muitas a pensarem das duas maneiras, mas a pessoa que chega até mim vendo o meu site, vendo as minhas redes sociais, vendo a comunicação que eu vou fazendo acerca da saúde e da alimentação, uma pessoa que queira fazer a dieta do ananás não é a mim que me procura, por exemplo. Sim. Então, no meu caso, acho que as pessoas já vêm um bocadinho filtradas nesse sentido. Mas lá está, mas também tenho muitas, ou porque chegaram a mim através de outros meios e não sabem este tipo de abordagem, e que vêm com esse tipo de pensamentos e que já fizeram outras dietas que não resultaram. E pronto, e ao longo de várias consultas, trabalhando ali, tentando manipular um bocadinho as coisas, né? Porque se a pessoa estiver habituada a não comer hidratos de carbono, se eu for para lá comer arroz, a comer pão, a comer... é o que eu acho correto, mas se calhar a pessoa não vai cumprir. Então, passo a passo, vamos introduzindo uma coisa de cada vez, a pessoa vai começando a perceber que consegue resultados mesmo comendo hidratos de carbono, por exemplo. Olha, então, era mesmo por aí que eu ia pegar. É porque a maior parte das pessoas que fazem uma dieta, o primeiro pensamento é cortar nos hidratos de carbono. Não é? Portanto, cortar nas massas, cortar nos arrozes, no arroz, cortar no pão. E não tem que ser assim. Não é? Até porque os hidratos é a principal fonte de energia das pessoas. Não é? Se as pessoas não consomem... Sem dúvida. Aliás, voltando um bocadinho atrás, uma das coisas que mais fica afetada quando há corte radical nos hidratos de carbono é o cérebro, a saúde mental. Sim. As pessoas ficam mais irritadas, têm mais tendência à depressão. Pessoas com tendência à depressão ou ansiedade nunca devem fazer uma dieta pobre em hidratos de carbono, porque vão corrigir uma coisa, mas vão piorar outra. Portanto, sim, acho que os hidratos de carbono são muito demonizados. Por outro lado, também não pode ser à grande, não é? Porque, regra geral, temos profissões sedentárias, a maioria de nós. Então, se comermos hidratos de carbono a mais, portanto, energia a mais, se não a gastarmos, obviamente que o excedente calórico vai fazer com que ganhemos peso, não é? Mas a menos, ou retirar ou cortar nos hidratos de carbono de forma radical, não é de todo uma boa estratégia. Olha, falando de estratégia e cortes radicais e contagem de calorias, tu és apologista de agarrar numa balançazinha e pesar as gramas do arroz, da carne, ou ser tipo, olha, é uma mão cheia de arroz, ou 2 colheres de arroz, ou... Sim. Como é que tu vês isso? É porque há muito essa questão das pessoas acabarem por se desmotivar porque aquilo fazem uma contagem de... Tem que fazer uma contagem de calorias e depois aquilo acaba por ser chato, não é? É assim, nós nutricionistas dizemos muito uma palavra que ninguém gosta de ouvir, que é depende. Porque efetivamente depende. Acho que, para começar pelo básico, acho que a pesagem é importante no sentido de reeducação alimentar. Ou seja, eu tenho pessoas que eu sugeri comerem, imagina, 100 gramas de frango e elas estão a comer 200 gramas de frango e não se apercebem que estão a comer o dobro. Portanto, se nunca pesarem, elas nunca vão saber. Agora, efetivamente, eu não peso a comida todos os dias, não recomendo ninguém a pesar a comida todos os dias, a menos que a pessoa tenha esse hábito e não o queira perder, está tudo certo. Mas, se a pessoa tem uma alimentação mais intuitiva, não vou ser eu que vou dizer, não, mas a partir de agora vai ter que andar com a balança debaixo do braço e começar a pesar tudo. Mas, basicamente, o que funciona é às colheres de sopa. Portanto, colheres de sopa, medidas caseiras, regra geral. Se, por algum momento, eu vir que a pessoa até está a cumprir o plano,
até é uma pessoa saudável e consciente e os resultados estão a deixar de aparecer ou não apareceram de todo, aí eu começo a dizer à pessoa, olha, se calhar está na altura de pesar, porque pode estar a encher uma Ok. colher demasiado, ou pode estar a comer um peito de frango que acha que tem 100 gramas, mas tem 200, e a proteína, apesar de ser bom e importante para nós, o excesso de proteína também é convertido em gordura, não é? Sim, Portanto, claro. Sim, o excesso, exatamente. ou seja, pesar, eu acho que poderá fazer sentido, recomendo pesar 1, 2 vezes na vida, ou por mês, ou o que for, só para ir controlando e percebendo se as porções que a pessoa está a fazer é efetivamente o que está prescrito no plano, pelo nutricionista. Andar sempre com a balança, acho desnecessário, a menos que a pessoa realmente prefira. Isso não leva depois ao extremismo imagina, pessoas que estão sempre a pesar a comida, não acaba por ver depois ali um extremismo de estão ali 2 gramas a mais ou 2 gramas a menos e aquilo já é um problema. Depende. Porque acham que aquilo depois já vai ter influência e impacto negativo Sim. na dieta. Uma das coisas que um bom profissional em qualquer área eu acho que tem que fazer, eu não sei se o faço bem, mas tento fazê-lo, é interpretar a pessoa que temos à frente. E se virmos que é uma pessoa realmente muito minuciosa, que gosta de tudo muito ao pormenor, que pode eventualmente desenvolver uma má relação com a comida, então se calhar ir por esse lado não é um bom caminho. Agora, se for uma pessoa descontraída, às vezes até descontraída demais, também uma colherzinha a mais não faz mal nenhum. Eu acho que aí poderá fazer sentido. Olha, agora está na hora de criar aqui um bocadinho limites, balizar aqui um bocadinho as coisas e realmente começar a pesar para perceber se faz sentido. Mas sim, mas acho que é importante interpretarmos a pessoa que temos e se houver algum indício de que aquilo poderá afetar a pessoa a nível de relação com a comida, então mais vale não ir por aí. Sim. Há outras estratégias. Olha, eu confesso que eu sou muito de pesar a comida. Criei esse hábito também pelo contexto de competição, porque aquilo tem que ser um bocadinho mais minucioso. E então eu acabei por me adaptar a esse estilo. Mas depois também há muita crítica das pessoas que não entendem. Há muito aquele... estás a pesar isso é doença ou já estás a ir a um extremismo. Sim. Esse peso social tem impacto também na vida das pessoas que estão a querer fazer uma dieta. Eu não gosto muito da palavra dieta. Sim. Porque eu acho que a dieta é associada a uma coisa negativa. Normalmente é uma conotação restritiva. Sim, uma dieta tem que ser uma coisa para perder peso. Não tem que ser para perder peso. Uma frase que eu digo sempre aos meus pacientes para não dizerem é: eu não posso por tudo dieta. Eu acho que isso é das piores... dá logo vontade de comer, não é? Sério. Começa-te logo a dar fome. Exatamente. Mas sim, mas em relação a isso, eu acho que sim, acho que as pessoas criticam muito e vão sempre criticar uma pessoa que pesa comida, mas não criticam aquela pessoa que vai ao chimarrão e enche o prato até cima. Isso é normalíssimo. Pois. Sim, acho que hoje em dia as pessoas têm que criticar tudo, não é? Ou é porque é gordo, ou é porque é magro, ou é porque é alto, ou é porque é baixo, ou é porque se come saudável, ou é porque não se come saudável. E então, isso aplica-se a pesar a comida, mas aplica-se a muita coisa, não é? Se houver aquela pessoa que vai ter com os amigos e diz hoje não vou beber porque quero manter a linha, ou quero fazer uma alimentação mais saudável, ou realmente não há necessidade de beber uma quarta-feira, claro que vai ser a ovelha negra do grupo. Sim. Não é? E às vezes até começam ali a cair em cima mesmo até ao ponto da pessoa vacilar e chega a um ponto que bebe só para não ouvir os exatamente, só para não se ouvir mais, não é? Exatamente. Porque aquilo é quase bullying. Exatamente. Nós bullying vivemos social. Vivemos agora numa realidade em que se uma pessoa bebe um shaker de proteína, é o estranho, não é? Que estás a beber isso, é droga, mas se beber uma cerveja, ou fumar, ou beber um shot, já é normalíssimo. Sim, é social, é uma coisa social. Exatamente. E atenção, eu defendo que as pessoas devem beber um shot de vez em quando, se quiser beber uma cerveja, bebe. Mas está a beber um batido de proteína, que acaba por ser proteína de soro de leite, nada dali tem errado, porque quem não sabe, ou às vezes até a ignorância, leva a olhar de lado, não é? Do género, estás a beber isso, és do ginásio. Não necessariamente. Costumo dizer, para as pessoas desmistificarem esta questão da proteína ao pessoal do ginásio, as pessoas que privilegiado vão tomar proteína, por exemplo, são os idosos, que têm tendência ao catabolismo muscular, por exemplo. Sim, por exemplo. Olha, por acaso é uma boa questão essa cena de teres incluído a nutrição desportiva, que as pessoas associam muito a um batido de proteína a pessoas que estão a fazer musculação. Exatamente. E não tem que ser assim. Sim, não é? sim. E às vezes as pessoas só tomam proteína nos dias de treino, ou só tomam proteína se for treino de musculação, E não tem que ser. Nós temos que atingir uma determinada quantidade de proteína. Há quem ultrapasse, há quem não atinja. Isso depois são cálculos que devem ser feitos pelo nutricionista, não é? Se virmos que a pessoa não está a atingir, a suplementação pode fazer sentido. Se virmos que a pessoa consegue atingir através da alimentação, não precisa de proteína para nada. Sim, até porque tu podes pôr proteína,
Por exemplo, compras um balde de proteína e tu podes meter um scoop de proteína num iogurte. Podes, Claro, se houver para essa dar aquele necessidade. acréscimo de proteína Exatamente. ao longo do dia. Mas não tem que tomar proteína. Uma pessoa consegue perfeitamente fazer um plano alimentar hiperproteico com a alimentação apenas. É difícil, poderá ser, dependendo um bocadinho dos casos. Mas a suplementação não é necessária, não é obrigatória. Como é que tu vês a suplementação no panorama atual, hoje em dia? É Como é preciso que... ter algum cuidado. Pronto, Há muita gente a era por lucrar com aí. isso, sim. Mas acho que somos nós, os profissionais de saúde, que temos que um bocadinho que filtrar as informações e as coisas que chegam ao mercado, não é? E tanto falo de suplementação desportiva, como de suplementação em parafarmácias, vitaminas, multivitamínicos. São coisas que muitas das vezes são inócuas, outras vezes não tanto. E devem ser bem suplementadas sempre em casos que faça sentido suplementar. Caso contrário, na maioria das vezes não é necessário. Sim. Eu às vezes, muitas das vezes, não suplemento ninguém sem análises, por exemplo, sem análises clínicas. Ok. De regra geral. Se estivermos a falar de proteínas, creatinas, isso não. Mas, sei lá, um ferro, vitamina B12, vitamina B9. Primeiro, quero saber como é que a pessoa está a nível de análises e só depois é que faz sentido sugerir algum tipo de suplementação. Achas que as empresas atualmente estão a ter um impacto mais negativo do que positivo naquilo que é a nutrição? Porque, por causa das redes sociais, porque pelos pseudo-influencers que comunicam que tomam vitamina B, B12, vitamina C, que tomam multivitamínico, que tomam L-carnitina, aquilo que for. Às tantas não tomam nada daquilo e as pessoas, porque querem realmente perder peso e porque acham que aquilo faz sentido, porque se identificam com a pessoa, acabam por se entupir desnecessariamente com produtos que não vão acrescentar rigorosamente nada. Eu acho que sim, há que ter um cuidado grande em relação a isso das redes sociais e daquilo que as empresas tentam transmitir, não só na área da nutrição, mas em tudo, não é? Porque às tantas as pessoas procuram ter uma vida quase perfeita como aquela que é transmitida, e na verdade não. Se bem que hoje em dia já começa a haver muitos influencers e tudo mais a tentar transmitir a ideia oposta, não é? Que eles também têm problemas, que eles também têm corpos menos bonitos, e eu acho isso bem, acho isso até bom quando soa a realidade, quando não soa ali a falso. Mas na área da nutrição, acho que sim, mas também acho, mas lá está, mais uma vez é a minha realidade. Acho que há muitos nutricionistas, muitos psicólogos, muitos médicos que já nos dedicamos de maneira gratuita a transmitir informação para as pessoas. Eu não sei se os meus colegas pensam da mesma maneira, mas acredito que a maior parte pense que é. Eu na vida, às vezes, as pessoas dizem que um dos motivos para nos sentirmos felizes e para sermos felizes, para termos felicidade, é termos um propósito. E o meu propósito é esse, é transmitir a realidade às pessoas, transmitir ideias corretas e transmitir saúde. E então, eu não preciso de ganhar dinheiro com isso. Portanto, eu transmito isso de livre vontade porque é o meu propósito de vida, um dos. Então, se houver muitas pessoas com estes propósitos, nomeadamente profissionais de saúde, do fitness, etc., a transmitirem a ideia certa sem ter nada que ganhar em troca, eu acho que nós acabamos por ter uma voz se calhar mais forte, porque somos da área, do que uma influencer. Se bem que as influencers transmitem muito boas ideias. Sim, eu sim. acho que também não podemos ver só pelo lado negativo. Acho que Baseado em estudos. Até baseado em estudos. Sim, até inspirar as dos próprios nutricionistas. pessoas. Sim, por exemplo, inspirar as pessoas a praticar exercício físico, inspirar as pessoas a comer bem, desde que não seja um extremismo. Portanto, lá está, depois existimos nós para tentar filtrar ali um bocadinho as coisas. Portanto, tudo junto eu acho que pode funcionar. Acho que a informação a mais tem mais coisas boas do que más. Apesar de também ter as más, claro. Sim. Eu gosto de ser positiva. Sim, e bem. Olha, alimentação saudável. Quando falamos em alimentação saudável, associamos muito e é o que se ouve, que a alimentação saudável é mais cara, que eu não vou estar a comprar uma coisa saudável porque aquilo é caríssimo e o meu orçamento é curto. Ou então eu não vou para uma nutricionista porque ela vai-me receitar aqui um monte de coisas saudáveis e é muito mais caro. Como é que tu vês esse lado de... Como é que a gente quebra o mito de que a alimentação saudável é mais cara? É mais cara de facto? Não, acho que não.
Ou seja, hoje em dia tudo está caro, não é? Sim. Sim, é verdade que se formos comprar umas bolachinhas simples e saudáveis custam 4 € e um pacote de batatas custa 80 cêntimos, é verdade. Mas também se formos fazer esse tipo de comparações, se formos comparar, por exemplo, as leguminosas, acabam por ser mais baratas do que a carne vermelha, por exemplo. Conseguimos encontrar frutas e vegetais que estão caros comparado com antigamente, é um facto. Mas se calhar, sei lá, chocolates, acabamos por gastar mais dinheiro em chocolates e gomas e produtos processados do que na fruta e nos vegetais. Portanto, acho que isso é verdade que, por exemplo, eu gosto muito de abacate, eu gosto muito de frutos vermelhos, eu gosto muito de frutos secos. Isso efetivamente são produtos É caro, caros. sim. Mas nós não temos que ir por aí para fazer uma alimentação saudável, não é? Aliás, se nós procurarmos produtos da época, produtos que são produzidos cá, se calhar acabamos por poupar um bocadinho no orçamento. Um, sim, é importante saber um bocadinho a tabela sazonal das coisas, não é? Saber quais é que são os vegetais da época para conseguirmos comprá-los a preços um bocadinho mais competitivos. Mas acho que isso acaba por ser um bocadinho aquela desculpa que a pessoa tem, eu não faço uma alimentação saudável porque é cara. Porque dá para fazer. Dá um bocadinho de trabalho a tentar fazer essa logística, mas olha, uma das coisas que... Era isso que eu ia dizer. Dá mais Sim, trabalho ter uma alimentação saudável. pode dar mais trabalho, mas isso é uma das coisas que eu tento sempre falar em consulta, que é, eu não sei a carteira de outra pessoa, portanto, eu antes de aconselhar umas bolachas que custam 4 € ou uns iogurtes que custam 3 € um pacotinho, eu digo sempre, olha, isto é caro. Se eu vir que a pessoa não está preocupada, que ela vai comprar, está tudo bem. Se ela disser, realmente é caro, ok, então tem uma alternativa mais barata. Portanto, eu não quero que ninguém deixe de fazer uma alimentação saudável porque o produto é extremamente caro. Ok. Porque há produtos extremamente caros, efetivamente. E eu própria não os compro. Se calhar podia comprar, às vezes sim, mas eu prefiro poupar e gastar noutras coisas, não é? E compras mais quantidade de outras coisas, se Uma calhar. quantidade de outras coisas. Isso é uma gestão que cada um faz à Sim. sua maneira. Tentas perceber ali um bocadinho o orçamento da pessoa. Exatamente. Há produtos caros, efetivamente, mas dá para fazer uma alimentação saudável não gastando muito dinheiro. Tu desmontas a pessoa nesses casos, quando eles dizem que epá, mas isso é muito caro. Tu desmontas e perguntas, por acaso tens essa curiosidade? Olha, ok, então mas como é que é o seu dia a dia? Que tipo de alimentação é que você faz? Ok. Sim. Leva comida para o Sim, trabalho, desmonto tudo. não leva. Eu Até, pergunto e vai comer aonde? Vai comer ao Mac? Ao sim, pergunto McDonald's? tudo, eu sei Vai? isso tudo. Ok. Eu pergunto à pessoa com quem vive. Epá, estamos a dizer marcas. Estou a brincar, não há problema. Eu pergunto à pessoa com quem vive, eu pergunto à pessoa com quem janta, com quem almoça, a tudo mesmo. As pessoas às vezes acham um bocado estranho. Desmontas a vida toda da pessoa. Género, porque é que ela quer saber com quem é que eu janto? Mas acho importante, porque costumo sempre dizer, uma pessoa que está com imensa vontade de comer uma saladinha, jantar uma sopa, comer uma proteína assim limpa, depois de repente vem o marido ou vem o filho com uma pizza ou com um hambúrguer ou o que for. Claro que isso influencia qualquer um, não é? Por muito que a pessoa esteja focada, ver as outras pessoas à volta a comer coisas mais saborosas e mais apetecíveis, claro que isso acaba por ter ali um impacto. Portanto, sim, eu acho que desmonto a pessoa o máximo que posso. Qual é a dificuldade que tu encontras nas pessoas para quebrarem ali? Pronto, essa é uma delas que é no âmbito familiar, não é? Que as pessoas estão a fazer as coisas certinhas, mas depois chegam à noite a casa e o marido ou os filhos vão comer uma coisa completamente diferente. Eu acho que essa é uma das razões, mas que obstáculos é que tu encontras para as pessoas vacilarem na sua dieta? Mais uma vez, talvez seja um pouco desculpa, mas um bocadinho mais realista, e eu sofro isso na pele, que é a falta de tempo. Sim. A falta de tempo para planear, a falta de tempo para ir às compras, a falta de tempo para parar o trabalho e fazer uma pausa para comer à meia da tarde ou à meia da manhã. Portanto, efetivamente, quando há pessoas que têm uma vida complicada do ponto de vista profissional e acabam por, o trabalho ou o que for, acaba por os consumir tanto que elas deixam, eu nem tenho fome. Então, essa é uma limitação. Ao final do dia, hora do lobo, é sempre uma dificuldade comum a 80% das pessoas. Que é, elas dizem sempre, pequeno almoço, até o pequeno almoço corre bem, almoço corre lindamente, leva marmita e tal, mas depois, à tarde, envolvo-me no trabalho, tenho reuniões, quando dou por mim já são 6 horas, agora também já não como nada, vou comer a casa, e em casa há disponibilidade. Portanto, aí é muito difícil uma pessoa com fome física e fome emocional, que é do cansaço e do stress do dia, ir fazer boas escolhas, não é? Essa hora uma pessoa com fome não vai comer uma maçã, não vai comer um iogurte. Portanto, aí há
um truque muito, não sei se devia dizer aqui, que toda a gente vai saber. Não podes, até que eu agradeço-te que digas esse truque. Mas depois não marca Porque um eu tenho esse comigo. problema. Estou a brincar. Pois é. Não, é comer um pãozinho ou assim uma papa de aveia ou uma coisa assim consistente por volta dessa hora. Lá está, as pessoas normalmente têm medo dos hidratos de carbono ao final do dia e não devem ter. Portanto, a essa hora, um pãozinho, uma papa de aveia, uma comida de conforto, uma torrada, o que for, às 6 horas faz toda a diferença, porque a pessoa come aquilo, fica confortável e à hora do jantar já come de forma mais consciente. Essa é a hora do lobo? Diria que Às 6 da tarde? 6, 7 horas, diria que sim. O final do dia de trabalho, acho que sim. Porque eu tinha a ideia que era, sei lá, depois de jantar. Também pode ser. É uma segunda hora de lobo. Depende. Lá está. Estas são horas do lobo. Depende. Essa hora também pode ser. Eu acho que depende um bocadinho. Se a pessoa comeu muito ao jantar porque teve a primeira hora do lobo, depois já não tem essa hora da ceia. Sim. Se as pessoas se controlarem bem, jantarem um pouquinho e até é saudável, e depois dá fome antes de ir para a cama, sim. Tenho aqui uma curiosidade que é uma pessoa que é extremamente gulosa. E eu acho que isso depois já tem a ver um bocadinho com o passado da pessoa, com a infância. Eu acho que vai buscar ali um bocadinho à sua infância, no fundo. Uhum. Como é que tu dizes à pessoa que tem que abdicar ou como é que tu consegues contornar essa questão na pessoa? Porque é muito difícil uma pessoa que é extremamente gulosa e tem a ver, lá está, com o lado emocional. Como é que tu quebras isso? Relativamente ao açúcar, é isso? Gulosa a nível de açúcar, doces, sim, aquilo... maioritariamente. Sim. Sim, é assim, o açúcar é um desafio grande. Eu costumo dizer que há 2 grandes desafios nas consultas, que eu tenho e a pessoa vai ter comigo, né? Porque isto é sempre um trabalho em conjunto, que é refeições sociais, com amigos, pessoal que jantar fora à sexta-feira à noite, à sábado à noite, que é coisas que eu não quero tirar de todas as pessoas, portanto, é Se para for uma continuar. pessoa muito sociável, tens esse desafio? Se a pessoa tiver muitos eventos sociais na mesma semana, torna-se difícil. E é a questão do doce, portanto, a adição ao açúcar, que efetivamente tem um impacto aqui a nível fisiológico, a nível hormonal, as pessoas acabam por compensar a falta de algumas coisas na comida e normalmente é muitos doces, porque os doces dão-lhe uma adrenalina, dão-lhe um sentimento de uma hiperglicemia, né? No fundo também se sobe aqui um bocadinho os níveis de açúcar e de energia no corpo, e isso faz com que a pessoa se sinta melhor, mas é um sentir melhor momentâneo apenas. Depois, normalmente a seguir a isso vem um sentimento de culpa, e aí começa-se a criar então uma relação menos positiva com a alimentação, portanto é importante ter algum cuidado. Eu aproveito muito o início da intervenção nutricional. Porquê? Porque as pessoas, quando estão motivadas, eu digo sempre, olha, cortar o açúcar assim quase de vez, assim, não radicalmente, mas quase, é a forma mais eficaz. Porque o açúcar é um bocadinho como o tabaco, não é? Uma pessoa que fuma um cigarro vai ter vontade de fumar mais no dia seguinte ou no próprio dia. Não é bem, é uma comparação um bocadinho diferente, mas pronto, assim comumente falando. Então, se a pessoa comer um chocolatinho hoje, um chocolatinho amanhã, um chocolatinho depois, ao quarto, ao quinto, ao sexto dia, vai ter sempre necessidade de comer àquela hora aquele doce. Portanto, se cortar radicalmente é muito mais fácil para a pessoa. No início, quando a pessoa está motivada e quando está capaz de tudo, bora lá. E aí a adição vai reduzindo e a pessoa começa a perceber que não precisa do doce para nada para ser feliz. Ok, tu és a favor de corte radical? Não, especificamente no açúcar, é uma estratégia normalmente que funciona melhor. Okay. Mas eu deixo sempre essa decisão do lado da pessoa. Se as pessoas quiserem comer um Kit Kat mini por dia, um quadradinho de chocolate negro por dia, uma miniatura por dia, está tudo certo. Eu explico sempre à pessoa. Isto, na questão de calorias e na questão de saúde, tudo é à base do equilíbrio e do déficit calórico. Portanto, Sim. se houver equilíbrio, se houver déficit calórico, nós conseguimos chegar ao objetivo. Quer a nível de saúde, quer a nível de perda de peso e de gordura. E até equilíbrio mental, não é? E até equilíbrio mental. Mas, quando a pessoa é viciada em açúcar, a pessoa não vai comer uma miniatura. Nem vai comer um Kit Kat mini, vai querer comer o segundo. Portanto, se eu vir que estamos nessa fase, em que há um vício, em que há ali um descontrolo, que a pessoa não consegue abrir uma tablete de chocolate sem comê-la toda, então aí tem que se cortar. Normalmente funciona melhor. Eu tenho esse problema. Pronto. Então... Eu tenho esse problema. E pronto, eu já fiz, como tinha dito há bocado, já fiz alguns regimes, até no contexto de competição, e é fácil para mim cortar radicalmente. O meu problema às vezes o meu problema, e a maior parte das pessoas, é que quando tu vacilas, tu dás aquilo... É exatamente isso, tu dás aquilo como perdido. É. Imagina, tu tens o dia todo que estiveste certinha, mas depois, sei lá, porque estás nervoso, ou porque estás ansioso, ou porque comes ali um quadrado de chocolate.
E aquele quadrado de chocolate, aquilo depois não te satisfaz. Pois, E tu pensas, epá, eu agora já estraguei o dia, portanto, pois. se já estraguei o dia, que estrago o dia em grande. Pois. Pronto, lá está. Depende sempre de interpretar a pessoa que temos, não é? Nesse caso, lá está, numa fase inicial funciona. Se for uma tentativa, várias tentativas, e estivermos aqui numa fase de loop, então aí não é cortar radicalmente. Então aí é outro trabalho que tem que ser feito. E eu aí trabalho com várias pessoas, tenho várias pessoas assim, com esse tipo de comportamento alimentar, e a maior parte delas trabalha em conjunto com uma psicóloga. Porquê? Porque aí é tentar que a pessoa perceba que o facto de falhar uma vez não quer dizer que seja falhar o resto do dia ou falhar o resto da semana, ou o tal perdido por 100, perdido por 1000. Uhum. É importante que a pessoa perceba que acontecer uma vez é ok, desde que se volte no dia a seguir, ou no momento a seguir, ou na refeição a seguir, à rotina saudável. Isso não tem qualquer tipo de impacto, nem nos resultados, nem na saúde, nem no mindset, nada. Agora, se isso funcionar como erro, não é? Do género, já falhei comigo próprio, já falhei com o nutricionista, já falhei com o que for, então isso leva aqui um loop de sensações que depois faz com que continues a cometer excessos. Portanto, não consigas pôr um stop. Sim, é um bocado isso, é que tu não sais daquele registro. Tu até Sim. podes estar ali uma temporada bem, mas à partida, se não tens esse problema resolvido, tu vais vacilar novamente. Pronto, E vais começar novamente a 100%, focado, mas depois vai haver ali alguma coisa que te vai tirar do caminho e depois ainda é pior. Pronto, nesse caso, lá está. Mais vale, se calhar, começar a trabalhar com a pessoa noutro sentido, que é, isso é o teu tipo de personalidade ou o teu tipo Mais de relação psicológico? com a comida, talvez, também, mas aí é perceber que, ok, tu se calhar vais precisar de um doce todos os dias para sempre, ou todas as semanas para sempre. Vamos tentar que seja um. O trabalho aqui é, ok, falhaste, tudo bem. Vamos incluir isso como se isso fosse uma coisa normal. Não encarar isso como um problema, não encarar isso como, ok, eu já estou a falhar, já é uma falha, já eu não estou a conseguir, porque isso vai fazer com que haja desistências, com que haja passos para trás e não para a frente. Ok. Agarrando um bocado nisso, de educação, porque no fundo é isso mesmo, as pessoas têm que se educar a nível alimentar. Qual é a importância que tu dás à educação nas escolas, por exemplo? Ou com as crianças? Sim. Achas que é a chave de todo o problema? Que está nas crianças, está na nova geração que vem Sim. aí? Sim, sem dúvida. Ou seja, eu acho que as crianças, se começarem a comer bem logo desde pequenas, a probabilidade de desenvolverem bons hábitos no futuro é alta, altíssima, diria. Mas também está nos pais, não é? Porque as crianças muitas das vezes comem aquilo que os pais lhe dão. Sim. E eu vejo muitas pessoas, muitas famílias, a dar às crianças coisas que elas não deveriam comer só porque elas fazem birras. Eu não sou mãe, portanto acredito que não seja fácil lidar com uma birra de uma criança, mas se as crianças forem estimuladas e forem, não digo forçadas, mas digo, lá está, influenciadas a comer bem e encarar a comida saudável como algo bom e não aquela história de se te portares mal, ficas de castigo, tens que ir comer a sopa, ou se te portares bem, recebes um chocolate. Eu acho que este tipo de ideias que as crianças vão ouvindo vão começando a definir, ok, chocolate é bom, sopa não é bom. E eu acho que não, acho que temos que fazer um bocadinho o trabalho oposto, que é, a sopa pode não ser tão bom assim como o chocolate a nível de sabor, mas faz-te muito bem, faz-te correr mais, faz-te ter mais força, faz-te ter mais boas notas na escola. Portanto, se as crianças forem ouvindo isto, quer da parte dos educadores, quer da parte dos pais, elas começam a interiorizar. Porque eu já vejo muitos miúdos, por exemplo, no outro dia fiz uma pausa nas consultas e fui até ao Continente, ao supermercado, e vi miúdos da escola a comer lá. E eu achei aquilo muito interessante, porque vi os miúdos a comer saladas, a comer frutos vermelhos, a comer amêndoas e a comer tipo aquelas bolachas de milho e de arroz. E eu pensei, isto no meu tempo não acontecia. Eu comia Sério? pizzas, hambúrgueres, Batatas fritas, tortas de chocolate. o que fosse. Eu jamais iria pensar comprar framboesas. E achei aquilo interessante porque eram miúdos que é com 11, 12 anos, por aí. Ou seja, aquilo achei interessante. Fiquei maravilhosa. Ficaste? Pensei, Olha, por está acaso, qualquer coisa a mudar. não tinha essa noção, por acaso. Não é assim sempre, não é? Mas Pronto, sim, porque o que eu vejo é muito ao contrário. eu também ainda. Mas... Olha, e até posso dizer que em conceito de ginásio, até, por exemplo, sei lá, os estagiários ou os miúdos que saem da escola, pá, vêm a comer porcaria. Vêm a comer batatas fritas, vêm a comer aqueles hambúrgueres já, Pois. a embalagem, que aquilo está na vitrine dos frescos, que aquilo é só aquecer no micro-ondas. Pois.
e vão a comer isso. Por Há de acaso, tudo, olha, não é? Há de tudo. estou espantado com Pois, eu também fiquei, isso. mas miúdos com 11, 12 anos a fazerem essas coisas, o mais normal é encontrarmos isso que estás a Sim, dizer. sim, sim. Né? Mas, por exemplo, eu ando no ginásio, né? E vou lá frequentemente, por semana, e vejo lá miudinhos também, que vê-se claramente estão nas pausas das escolas a aprender, a levantar ferro, e a fazer um agachamento, e a fazer umas flexões. E eu também acho interessante, porque nessa altura, aí com 14 anos ou com 13 anos, Querias lá saber disso, não é? nunca pensaria em ir para um ginásio, nem pensa, acho que nem se podia inscrever no ginásio com essa idade, agora não sei. Mas a verdade é que se vê esses miúdos, assim mais novinhos, já com essa preocupação. E também tenho muitos pais preocupados nas consultas a dizer: o meu filho está a tomar proteína, lá está, e quer ir para o ginásio, e não, será que devia, será que é saudável, será que é uma mania dele? E eu digo: olha, preocupe-se se ele estiver a fumar, ou se estiver atrás do pavilhão a fazer coisas que não deve, não é? Agora, para ir para o ginásio, eu acho que não, acho que é um bom hábito. Como é que tu dizes a uma criança que tem que comer legumes? Como é que tu convences uma criança que tem que comer legumes? Eu não faço isso diariamente. Porque Se sim, eu mas lidasse com crianças diariamente... tu tens estes desafios com os pais, não é? Os Sim, pais perguntam, tenho algumas mas o meu crianças, filho sim. não quer comer legumes. Sim. O meu filho não quer comer sopa. Sim, é assim, Como eu é que acho tu consegues contornar essa situação? Eu acho que é tentar também torná-los apetecíveis, não é? Portanto, começar a fazer um purezinho de batata e pôr lá uma cenourinha, fazer uma sopa passada, porque se calhar sentir ali os legumes que lá no início, depois vamos adaptando as texturas, não é a coisa mais agradável. Não sei, tentar fazer, por exemplo, umas panquecas com espinafres lá dentro, mas as panquecas são doces porque sabem a banana. Okay. Pronto, esse tipo de coisas. E depois, acima de tudo, explicar às crianças, porque acho que eu sou muito defensora que nós temos que falar com as crianças como se elas fossem adultos. Que é para estimular também, para não serem bebezadas, não é? E dizer, olha, isto faz bem a isto, faz bem àquilo, se tu comeres sempre este tipo de comida, não vais ter problemas no futuro, e não vais ter energia, e não vais ser bonito, e não... Pronto, este tipo de coisas. Acho que temos que começar a estimular as crianças a comer os alimentos saudáveis e associar isso a coisas boas, a coisas que elas querem ser no futuro. E eu digo sempre, eu não tenho muitas crianças, mas tenho alguns adolescentes. E eu digo sempre, a alimentação que tu estás a fazer agora provavelmente vai definir o teu corpo e a tua saúde no futuro. Portanto, tenta mudar já, porque tu estás a mudar agora vai-se refletir no futuro. E eu acho que ela já tem esta abertura. Mas, mais uma vez, é o meu nicho. Sim. Porque quem come muito mal, normalmente, e se os pais não influenciarem, eles também não vão à nutrição. Não é? Era isso normalmente, quem vai, já vai com Era hábitos. isso que eu ia dizer. Não adianta de muito as crianças estarem a ser educadas para comer melhor se depois, em casa, os pais só fazem disparados, não é? O que é que adianta estás a dizer a uma criança: olha, tens de comer estes brócolos, tens de comer uma sopinha, mas depois os pais vão comer, sei lá, um bife com batatas fritas. Claro. Não, eu acho que é para ser a família toda, não é? E esse é o grande desafio. Esse foi o meu desafio a vida toda. A minha mãe não come legumes até hoje. Sim. Não toca num brócolis, nada que seja verde. O meu avô, quando ela era criança, obrigava a comer os legumes. Ela ganhou uma espécie de um trauma, então o meu pai também não faz questão de comer legumes, então eu e o meu irmão dificilmente comíamos legumes quando éramos mais novos. Então nós só começámos a perceber que gostávamos de legumes na idade adulta, quase. Okay. Então sim, a família influencia muito, portanto ela sempre se preocupou muito com a nossa alimentação, mas os legumes na altura não eram vistos como tão importantes como são agora. Então acho que isso tem um impacto muito grande. A partir do momento em que os pais não comem, os filhos também não, quando começam a criar independência alimentar, acho que sim, mas quando são pequeninos não, comem aquilo que os pais lhes dão e aquilo que os pais comem. Pois, mas depois também podemos correr o risco contrário, que era aquilo que tu estavas a dizer, o facto de tu estás a forçar uma criança a comer legumes, se ela não está para ali virada, pode ganhar aversão àquilo, não é? Pois, isso é importante ter algum cuidado com isso, porque às vezes quanto mais se obriga, pior é, não é? Portanto, por isso é que eu digo, acho que é importante haver uma explicação e um diálogo positivo no que diz respeito aos alimentos bons. Se virmos que a pessoa não gosta mesmo, ou a criança não gosta mesmo, é tentar desmascarar ao máximo. Não é? Tentar, lá está, introduzir assim coisas fazer bonecos e coisas assim nos pratos, acho que pode funcionar. Parte da escola, esse papel? Também, sem dúvida. Aliás, tenho muitas queixas, regra geral, não nenhuma escola em específico, que a alimentação das crianças na escola não é melhor a nível de cantina, de refeitório, se bem que as leis já mudaram muito a nível de disponibilidade alimentar nas escolas, e ainda bem, por um lado, há pessoas que não concordam, mas eu acho que sim. Mas acho que o trabalho deve continuar nesse sentido. E obviamente faz falta nutricionistas nas escolas, todas. Sim. É difícil mudar, às vezes é difícil mudar algumas mentalidades, principalmente em certos países que se come muito bem. Eu lembro-me de um caso do Jamie Oliver, não sei se... Dos nuggets? Não.
Dos nuggets, não. Sim, por exemplo, o grande mote dele era andar pelas escolas a tentar Uhum. incutir alimentação Sim, saudável. já tem uns aninhos. Hã? Já tem uns aninhos isso. Já tem uns anos, sim, sim, sim. Sim, até porque, pronto, Jamie Oliver até está num processo Uhum. um bocado mais complicado de falência e Uhum. pronto. Um, e ele tentou incutir isso nas escolas. Inicialmente acho que a coisa até correu mais ou menos, mas depois aquilo. Pois. Pois, eu costumo dizer que em Portugal, e já me responderam várias vezes, não é só em Portugal, que apostamos pouco na prevenção. Não é? Nós acabamos por. E a nutrição é muito a nível preventivo, não é? Prevenção do aparecimento de várias doenças. Atuamos muito, ok, aparece o problema, os hospitais estão cheios, as pessoas estão doentes, têm diabetes, colesterol, mas se nós atuássemos na prevenção, e a prevenção começa nas escolas, se calhar poupava-se muito no futuro, não é? Muitas doenças, muito medicamento, muitos métodos de rastreamento. Portanto, eu acho que sim. Mas já me responderam isso muito, que não é um problema de Portugal, que é um problema geral. Deixamos o problema, só quando o problema aparece é que nós forçamos Sim. para resolvê-lo. Portanto, acho que sim, acho que se começássemos nas escolas, acho que a alimentação prevenia muita coisa. Muita coisa. Sim, mesmo a nível de doenças, A obesidade? principalmente, Uhum. acima de tudo isso, e até porque a obesidade depois provoca outro tipo de questões, né? Patologias, claro que sim. Problemas. Não só a nível também de doenças mentais, Uhum. porque acaba por ter ali algum distúrbio mental, uma pessoa que tem excesso de peso, principalmente na adolescência, porque facilmente é aplicado o bullying, e então começa-se a criar aqui algumas patologias um bocadinho mais depois complicadas Pois. Sim, de desmontar. às vezes vê-se crianças com excesso de peso e pensa-se porque é que a criança é assim, não é? Porque é que será? Será que os pais não fazem nada? Mas depois olha só os pais e vê-se que também têm excesso de peso. Sim, Portanto, se os pais não conseguem resolver o próprio excesso de peso deles, dificilmente vão resolver o da criança. Portanto, às vezes, trabalhar em conjunto e melhorar os hábitos da família no geral, explicar a essas pessoas que não precisam de fazer dieta, não precisam de estar dieta, precisam de fazer melhores hábitos e controlar as quantidades, que isso já, ou melhor, não é preciso, mas isso já ajudava e muito. Porque lá está, normalmente essas pessoas pensam, eu tenho 30 ou 40 quilos para perder, portanto mais vale não fazer nada. Porque o percurso é longo, não é? E não pode ser assim. A pessoa tem que começar por algum lado e, acima de tudo, não incutir isso nos filhos. tu sabes logo à partida que quando tens uma criança que está com obesidade, tu sabes à partida que os pais também estão com obesidade, ou não? Não necessariamente. Não? Eu não trabalhei, mas estagiei, ainda não era nutricionista, era aluna estagiária, na CUF, na parte da pediatria. Hum. Então aí eu só recebia crianças. E havia crianças que eu olhava para elas e, na minha opinião, eram magras, mas como estavam já acima do percentil, os pais decidiram ir com elas ao nutricionista para prevenir que realmente viessem a desenvolver excesso de peso. Portanto, eu acho que não devia ser só algumas pessoas, eu acho que isto devia quase ser não digo um parâmetro obrigatório, Mas não mas eram, não eram. não eram obesas, mas estavam num percentil acima. Ou seja, Ok. se continuassem a comer daquela maneira, provavelmente iriam desenvolver excesso de peso, obesidade, eventualmente. Como começaram a controlar as porções, a melhorar a alimentação, conseguem prevenir. Estamos a falar de crianças com 7, 8 anos. Portanto, são crianças ainda pequeninas. Há muito a fazer, como é óbvio. Uhum. Mas lá está, foram os pais mais conscientes, provavelmente mais informados, ou porque o médico encaminhou, estamos a falar de um hospital privado, e eu acho que não deviam ser só estas pessoas com acesso à informação e se calhar hospitais privados que deveriam ter este tipo de mentalidade, não é? Devia ser algo mais acessível a toda a gente, em que um médico num centro de saúde ou num hospital público deve dizer, olha, que a criança está perto do percentil 95 ou o que fosse e que se calhar convém ir ao nutricionista. Só que às vezes, por negligência dos pais, ou negligência do médico, ou negligência de quem está a acompanhar, às vezes as pessoas não vão. Sim. E o processo perde-se a meio. Achas que o extrato social tem algum impacto nisso? Pessoas, Infelizmente acho que sim. Infelizmente acho que pessoas sim. com menos acesso à educação, pessoas com. E Portugal tem muito isso, né? É um nível de pobreza já bastante considerável. Achas que tem muito impacto na. E é difícil contornar as coisas por essas razões? Infelizmente eu acho que sim. A minha realidade é que sim, mas também acho que dava perfeitamente para contornar, muito de encontro com aquilo que estávamos a falar, que a alimentação saudável não é assim tão mais cara. Sim. Eu acho é que as motivações das pessoas são diferentes. Acho que uma pessoa com mais acesso à informação, se calhar com mais poder financeiro, eventualmente, acaba por ter isso como prioridade, não é? Pode investir em modalidades para as crianças, para elas praticarem desporto, em vez de comprarem batatas fritas, podem comprar outro tipo de. Mas lá está, não é só dinheiro, é um bocadinho também ter essa prioridade, essa verdadeíssima prioridade.
e há muitas pessoas que não têm. Há de tudo, não é? Mas genericamente falando, acho que está um bocadinho dividido assim por estratos sociais. Olha, Ana, estamos quase a terminar. Acho que essencialmente falámos aqui de vários aspectos. Não sei se tinhas alguma coisa que gostavas de falar, de explicar às pessoas. Não, acho que não. Acho que Falámos falámos aqui um aqui bocadinho de tudo. várias coisas. Ou melhor, sim, há sempre muita coisa para dizer, mas nada que não tenha sido abordado. Sim. Tens algum conselho para dar? Sim, eu acho que a título de conclusão, acho que é importante as pessoas, para já perceber que cada caso é um caso, ok? E as pessoas não se devem guiar pela dieta do amigo, não se devem deixar influenciar porque não funcionou com o amigo ou funcionou com o outro. Acho que cada caso é um caso e é importante a pessoa perceber se quer mudar de estilo de vida, se quer mudar, quer seja para emagrecer, quer seja para ganhar massa muscular, quer seja para melhorar a vida, não deixar para amanhã, não é? Pode tentar fazer sozinho, se conseguir, perfeito. Se não conseguir, é a hora de pedir ajuda, quer seja psicológica, quer seja nutricionista, mas procurar ajuda profissional e Sim. não as dietas malucas como nós Sim. falámos. Sim. E acima de tudo, achar que cada caminho é um caminho diferente e é importante que a pessoa perceba qual é o certo para ela. E isso é uma coisa que se faz com alguma facilidade, desde que seja no caminho certo. A pessoa vai construindo aqui bons hábitos e boa informação para o futuro. Quando a pessoa se conhece ela própria, é muito mais fácil. Muito bem. Olha, nós já terminámos. O que é que nós fazemos aqui no final? Tiramos aqui uma perguntinha. Ok. És tu que vais fazê-lo. Eu não sei que perguntas é que são. Vamos debater sensivelmente durante 3 minutos. Até dar. Está bem? E pronto, e depois damos por encerrado. Boa? Então queres para escolha, é isso? Então escolhe, sim. Uma qualquer. Uma qualquer. E agora tenho a certeza que não vai ser igual, porque a gente tem estado a tirar os cartões. Antes misturávamos, mas agora Mas estamos quer a que tirar. Lê. Ui, se fosse possível, em 24 horas, seres do sexo oposto, o que farias? Ai, Jesus. O que é que eu faria? Isto queres que eu responda? Sim, vamos falar os dois sobre isso. Queres começar? Sim. Sexo masculino. Sim. Tens curiosidade em... Não. Estás bem como estás, não é? Ok. Sim, sinceramente não. É assim, eu não tenho... Eu costumo falar disso com as minhas amigas várias vezes. Eu não tenho muita dificuldade em compreender a posição dos homens em determinados aspectos. Eu acho que consigo identificar-me em algumas coisas da forma como os homens pensam, mesmo a nível profissional e tudo mais. Mas gostava de ser um homem mais neste sentido, a nível profissional. Perceber se teria as mesmas oportunidades ou não. Se esta questão das mulheres não terem as mesmas oportunidades dos homens, se é uma coisa real? Se é um tema feminista, se é o chamado feminismo ou não, se estou a ser demasiado feminista, consideram-me, eu não me considero, mas consideram-me demasiado feminista. Defendes muito os interesses da mulher? Acho que sim. Acho que sou muito aquela pessoa que diz ninguém manda em mim, ninguém diz o que fazer. Ok. Portanto, acho que sim, mas gostava muito neste sentido. Eu inicialmente na área da nutrição dediquei-me muito ao desporto e desisti por causa disto. Porque um orientador meu disse-me assim: tu, num balneário cheio de homens, nem pensar, é melhor desistir já, porque ninguém te vai dar ouvidos. Okay. E eu não me arrependo, honestamente, lá está, gosto muito do que faço e foi das melhores escolhas da minha vida, mas não sei se não fosse esta questão, se tivesse ido realmente para a área do desporto, não sei se gostava mais, gostava menos, se teria as mesmas oportunidades, se realmente eu iria-me conseguir impor num balneário, por exemplo, com 20 homens, não sei. Ok. Então tem mais a ver com o lado profissional do que outra coisa, é isso? Sim, porque do resto, lá está. Eu acho que do ponto de vista de relações, do ponto de vista pessoal, em grupos de amigos, eu acho que as mulheres... Achas que é igual? Não. A forma como o homem eu vê uma relação... igual. Ok, sim. Mas não é igual, mas eu tenho alguma facilidade em pôr-me do outro lado e perceber que os homens pensam de uma maneira um bocadinho diferente da que as mulheres pensam. Ok. E é isto. Portanto, às vezes as raparigas ficam muito surpreendidas: porquê é que ele está a fazer isto? E eu percebo: olha, ele está a fazer isto porque isto e aquilo. Portanto, tenho alguma frieza para conseguir ver as coisas dessa maneira. Sim. Portanto, muito bem. Acho que sou um bocadinho feminista, talvez. Olha, eu tenho só aquela curiosidade de ter aquele processo de, por exemplo, de gravidez. Isto é um bocado... Olha, eu queria só o contrário. É pesado. Sim, mas só o facto da mulher estar a criar um ser ali dentro e todo o processo,
Não é que eu gostasse de passar por isso, mas se eu pudesse ser do sexo oposto, poderia ter muito a ver com isso, com a possibilidade de criar ali um ser. Eu acho que sim. Acho que é muito interessante na Achas, teoria. achas que os homens Na deviam... prática, não sei. Não sei se para já um homem não aguentava a dor, como a mulher aguenta. Não, mas atenção, eu estava no sexo oposto, portanto eu Pronto, então era aí- mulher, era mulher. Pronto, exatamente. Mas sim, Mas tinhas que ter. hormonalmente e fisiologicamente o homem nem está preparado para metade. Pois. Mas sim, mas por acaso tenho essa... O homem tem a vida mais facilidade em tudo, não é? Falamos de aumento de massa muscular. Pois O claro. homem tem a Sim, vida também é facilitada. verdade. Sim, é verdade. Regra geral, acho que sim. Acho que vocês têm a vida mais facilitada em muita coisa e também acabam por ter mais oportunidades em algumas coisas. Pronto, felizmente isso está a mudar, não é? Sim, acho que sim. Acho que estamos a ficar muito equiparados. Sim. Até porque a mulher é o sexo forte e não o homem, ao contrário do que foi dito ao Sim. longo de décadas e séculos. Sim. Eu acho que a mulher é o sexo forte. A mim, eu acho incrível o que muitas mulheres conseguem fazer. Portanto, acho que sim. Também. E os homens também. E pronto. Claro, sem dúvida, sim. sem dúvida. Só que, pronto, é mais fácil. Acho que até agora sempre foi muito mais fácil Para o ver-se um assumir homem a essa subir posição, e sim. a posições altas e agora, mais recentemente, nos últimos anos, acho que já começa a ser mais normalizado a mulher também conseguir fazê-lo. Acho que sim. Olha, Ana, terminámos aqui o nosso episódio. Não sei se gostaste. Gostei muito. Acho que foi uma conversa interessante. Foi interessante, apesar das 10 da noite. Mas... 10 da noite, sim. E demos aqui muitas coisas boas para as pessoas pensarem e tentarem incutir alguma coisa e alguma mudança na vida delas. Espero que sim. Sim? É o propósito. Está feito. E pronto, e terminámos hoje o episódio com a Ana. Falámos aqui de muitas questões pertinentes e espero que tenham gostado. Adicionem a nossa página. Vou pedir-vos para fazer isso. Vai-nos ajudar também aqui no processo de crescimento. Portanto, adicionem a nossa página do YouTube e obrigado por estarem desse lado.